O caso do OVNI visto pelo comandante Brito em 82 ficou famoso porque não só ele, mas toda a tripulação e os 150 passageiros do avião puderam ver o OVNI. Ele avisou aos passageiros que havia um OVNI e todo mundo que quis pôde ver. O senhor acha que tem alguma relação esse caso dessa semana com o que vocês viram em 82? Certamente que sim. Eu acredito que essa posição tomada pelo ministro em ter informado ou ter admitido publicamente que tal fenômeno ocorreu nas telas do Sindata, para nós apenas uma comprovação do que o que nós vimos naquela época não se tratava de ponto aleatório, não. Se fosse a informação dada pelo radar, no momento após a nossa informação, ou seja, a informação que ele nos deu em cima de Belo Horizonte, com relação à aproximação do OVNI, teria sido desconsiderada posteriormente como não foi. O senhor diria então que foi um avanço na posição? Eu achei que foi um avanço sensacional. Como eu disse, fiquei imensamente satisfeito em saber que o momento atual que estamos vivendo, um clima de intensa moralidade, está se processando inclusive na liberdade de informação e no pronunciamento da verdade. Os OVNIs já apareceram no mundo inteiro de várias formas, como um prato, em forma de charuto, com formato de lâmina e na forma de disco mesmo, a mais comum e popular. Desta vez, a forma registrada pelo sistema de radar do Sindacta, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz, maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Qual a importância desse acontecimento? Por um lado, importância, digamos assim, política. A atitude de um ministro de Estado de alta responsabilidade, como é o ministro da Aeronáutica, responsável pela segurança de todos os que voam, de todos os aviões e aparelhos que saem e que entram no espaço aéreo brasileiro, com esta abertura maravilhosa em que ele admite que existem fenômenos sólidos que o radar registrou. Dezenas de radares registraram ao mesmo tempo. Isso é um testemunho mais sério do que 30 fotografias, porque fotografia, filmes, videotapes podem ser trucados, mas radarização, como se diz na técnica de objetos, assim, é praticamente impossível. Nós estamos numa época em que chuvas de meteoros estão de intensidade maior devido à passagem do cometa Halley. A Terra passa atualmente com a sua atmosfera pela trajetória onde o Halley deixou o resto de partículas e, portanto, essas partículas, ao entrarem na atmosfera terrestre, provocam meteoros. São as chuvas de meteoros. Algumas delas ocorrendo exatamente nos dias agora de maio. Não há a menor dúvida na cabeça de todos os ufólogos do Brasil de que essa tenha sido uma revoada de OVNIs. O caso dos objetos voadores não identificados que apareceram esta semana nos céus do Brasil, na região de São José dos Campos, pode ser comparado a um incidente ocorrido há 34 anos na capital dos Estados Unidos e que é conhecido como a Noite dos OVNIs sobre Washington. Na noite de 26 para 27 de junho de 1952, os radares da base aérea de Andrews e do Aeroporto Nacional começaram a mostrar que objetos voadores não identificados estavam se aproximando de Washington. A Força Aérea imediatamente despachou vários aviões para interceptar os OVNIs. Mas, de repente, aconteceu uma coisa estranha. Os radares pararam de funcionar e os objetos desapareceram. Este incidente levou o governo americano a fazer uma investigação de 7 anos sobre os objetos voadores não identificados, que foi codificada de Livro Azul, ou Blue Book, e que até hoje está à disposição dos interessados em microfilme no Pentágono. Depois de analisar cientificamente a Noite dos OVNIs sobre Washington e cerca de 10 mil outros casos dos chamados discos voadores, o governo americano deu a investigação por encerrada, concluindo que tinha gasto tempo e dinheiro a troco de nada. 97% dos casos estudados podiam ser perfeitamente explicados, e os 3% restantes não constituíam uma prova irrefutável da existência de qualquer objeto que não pertencia ao nosso planeta.
Muita gente até hoje não entende o que aconteceu em Washington em 1952. E certamente muita gente não vai entender o que aconteceu esta semana nos céus do Brasil, na região de São José dos Campos. Mas este homem, o professor Michael Persinger, da Universidade de Sudbury, no Canadá, depois de estudar durante anos os fenômenos como os que ocorreram em Washington e São José dos Campos, acha que pode explicá-los. O professor Persinger programou um poderoso computador com as informações sobre os OVNIs e ligou ou relacionou estes dados com fontes maciças de energia, como impactos de meteoritos e terremotos. Concluímos, diz ele, que basicamente os casos de visões de OVNIs e certas bolas luminosas estão relacionados com os movimentos das camadas no interior da Terra. Assim, pouco antes ou depois de um terremoto ou do impacto da queda de um meteorito, aumenta o número de casos de objetos voadores não identificados. Segundo o professor Persinger, em todo o mundo ocorrem constantes terremotos nas camadas inferiores da Terra. A pressão das rochas no atrito produz e faz escapar um gás quente ionizado que é visto na atmosfera como uma bola luminosa. Se estudarmos os casos de OVNIs publicados nos jornais científicos de 1800 para cá, diz ele, constatamos que estas bolas luminosas são sempre vistas antes ou depois de um terremoto. Mesmo nos países onde não há terremotos visíveis, isto acontece, o que pode ser constatado por qualquer cientista. Só falta explicar por que os radares e os instrumentos de bordo dos aviões sofrem interferência ou entram em pane quando estes OVNIs aparecem. Veja a solução deste fenômeno com a reprodução, sob controle, da liberação de gases ionizados e luminosos nesta experiência feita no laboratório do Departamento de Minas do estado do Colorado. Esta peça de granito é comprimida em uma prensa, como ocorre nas camadas mais baixas da Terra. Quando a pressão chega ao ponto máximo, o granito explode, soltando gases ionizados que são acompanhados de uma intensa radiofrequência. Os gases produzem as bolas luminosas e a radiofrequência causa interferência em aparelhos eletrônicos. Veja agora em câmera lenta. O Dr. Brian Brady, do laboratório do Departamento de Minas, está convencido de que o fenômeno é produzido pelo atrito das rochas no interior da Terra. Os gases e a radiofrequência, diz ele, são estas bolas luminosas que podem durar muitos minutos. O ministro Moreira Lima, da Aeronáutica, garante que a população vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu na noite de segunda e madrugada de terça-feira desta semana. É só esperar o resultado das investigações que as autoridades militares estão fazendo.